Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Começando a partir de agora, ao vivo pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente. Você está no local certo, na hora certa, no canal certo. Eu sou Luiz Torres e você acompanha a partir de agora o seu programa de entrevistas e debates das noites de segunda-feira. Nosso convidado de hoje está há pelo menos 6 meses sem entrar num estúdio de televisão ou de rádio para dar entrevistas, desde que disputou o segundo turno das eleições para governo da Paraíba com o governador João Azevedo. Isso mesmo, nosso convidado, estou falando do ex-deputado federal, presidente do PSDB da Paraíba, Pedro Cunha Lima, que está aqui conosco e que terminou aquela eleição no discurso pós-resultado do segundo turno, dizendo que tem um papel a cumprir. Vamos saber hoje que papel é esse que você já tirou ali do planejamento e já vai colocar em ação a partir de agora. Fica conosco, frente a frente, está no ar. Oi, Pedro Cunha Lima, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente desta feita ali, depois de 6 meses aí de um semestre sabático aí, após o resultado das eleições. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz Torres, cumprimentar você que nos acompanha aqui no Frente a Frente. Um prazer estar de volta, poder voltar a debater política, falar sobre o momento que a gente vive, desde já à disposição. Bom demais, agradeço pela deferência de ter escolhido aqui o Frente a Frente para esse momento. Ao longo desse tempo, você podia classificar, a minha pergunta é, você fez o que ao longo desse tempo? E naturalmente você já está em que fase? Logo depois da eleição é um momento, algum tempo depois é outro e tudo. Que fases você passou ao longo desses 6 meses e qual é a fase que você se encontra agora? Mas o que é que você fez ao longo desse tempo? Primeiro veio o descanso, respirei um pouco. Eu tive um ano bastante intenso, né? 2022, a gente em janeiro de 2022... começou a caminhada para a disputa do governo, numa campanha, numa candidatura que muitos desacreditaram de início. Foi uma candidatura muito desacreditada e a gente partiu cedo, né, para poder construir aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente queria trazer para a Paraíba, né, para um governo, né, voltado à educação, mais eficiente. Então foi bastante puxado. Inicialmente eu respirei, né, a política é uma atividade que exige de cada um por inteiro, né? Então é uma atividade bastante puxada e agora, nesse novo momento, eu continuo fazendo política, me dedicando à política. Estou na presidência do PSDB, presido o Instituto Teotônio Vilela, mas estou me permitindo, Luiz, também viver algo fora da política. Vou voltar a dar aula, eu tenho paixão por sala de aula e quero voltar a dar aula também, me comprometer com outros projetos para viver também essa fase fora do exercício de um mandato. Em 2022 você ainda teve que fechar, você fechou ainda o mandato, né, de deputado federal e começou nessa caminhada. Eu ia lhe perguntar, a pergunta seria, sua atividade laboral agora, nesse momento, o que é que você está trabalhando? Mas numa pergunta mais popular seria, você está vivendo de quê? É a advocacia. Eu estou advogando, mas também continuo querendo dar sequência a esse propósito público. Então, estou fazendo contato com vários projetos do terceiro setor, né? Quero estar vinculado a um projeto do terceiro setor, né? Eu não quero servir só a mim, eu continuo querendo me alimentar, né, de fazer algo pelo todo, é algo que me move. Então, estou fazendo alguns contatos com projetos, sobretudo ligados à educação, mas não apenas voltado à educação. E vou voltar a dar aula, querendo também estar aberto a novos projetos que possam surgir, que eu possa me dedicar, né, uma fase nova para mim. Tá. Quando você terminou a eleição, você fez a leitura política do processo eleitoral? Em algum momento você viu que poderia ter agido de outra forma ou não? Você arrepende de alguma estratégia? A gente teve um resultado bastante expressivo, né? Tivemos uma votação aqui em João Pessoa muito significativa, 58%, né? 60% em Bahia, 64% em Bahia, melhor dizendo, 60% em Cabedelo, 62% em Santa Rita, quase 70% em Campina. Então eu vejo que a mensagem chegou para muita gente e isso me deixa feliz. Eu agradeço enormemente a todos
que fizeram parte dessa caminhada, né, para colocar de pé uma campanha, uma candidatura ao governo. É preciso muita gente, né, se dedicando, levando a sua força de trabalho. E eu agradeço até de forma comovida pelas pessoas que estiveram ao nosso lado desde o primeiro instante, aquelas que foram chegando. Né? Então eu olho para trás e me sinto em paz. Né? A gente não perdeu para um candidato, a gente perdeu para uma estrutura. Né? Qualquer um que avalie e analise um pouco mais de perto o que aconteceu na eleição para o governo, a máquina do Estado atuou pesado e não é uma disputa leal, né? Mas a mensagem, acredito que teve peso. Então, eu olho para trás, claro que todo mundo entra querendo ganhar. Né? Eu gostaria de estar no exercício do mandato, podendo colocar, né, para valer, para acontecer aquilo que a gente acredita, mas eu olho para trás e me sinto em paz. A eleição de 2022 foi, como foi a de 2018, polarizada do ponto de vista da disputa presidencial, e você, naquele momento, tomou uma posição para dizer, olha, não quero debater Brasil, eu quero debater Paraíba, e você conseguiu manter-se nessa neutralidade, muito cobrado, inclusive, por ela, muito questionado e perguntado por ela. Quando você olha para trás, você também diz assim, a posição que eu tomei era que eu tomaria novamente, ou em algum momento você diz, se eu tivesse escolhido ali um lado, talvez eu tivesse saído com outro resultado? Não, eu nem acredito que teria sido um resultado diferente e nem acredito que eu estaria me sentindo melhor. Não existe arrependimento também nesse aspecto. Eu de fato queria muito debater a Paraíba, na verdade é o que eu gosto de debater, né, com uma maior profundidade, que é o que eu vejo que está demorando para a gente fazer, o que o nosso Estado tanto espera e precisa. Então, nesse aspecto também não tem arrependimento, não. Eu fiz questão de rever a sua fala após o resultado das eleições de 2022. Você falou ali por volta, mais ou menos uns 18 minutos ali de uma fala, e você disse algumas frases ali que ficaram registradas. Uma delas foi o seguinte, olha, plantamos uma semente, né? Plantamos uma semente. Onde é e quando é que ela já vai começar a germinar, Ilton? Eu acredito que ela já começou a germinar pelo resultado da eleição. O resultado da disputa para o governo fala muito. Eu citei aqui algumas cidades, sobretudo aqui na região metropolitana, aqui em João Pessoa, e cidades Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Campina. João Pessoa foi o que mais lhe surpreendeu? João Pessoa? Eu confiava muito que o resultado viria. Muita gente dizia que seria mais difícil e tal, mas surpreendeu positivamente porque pela maneira com que a gente fez a campanha. Isso é muito bonito de se registrar e de se perceber, né? Com um discurso ousado, aquilo que a gente quer que aconteça, o que acontece ainda hoje em termos de desperdício do recurso público. Eu critiquei muito o orçamento da Assembleia, dizendo que não é correto, que a UEPB tem um orçamento menor. Eu critiquei muito o que se gasta com aluguel de veículo para a própria máquina pública. Eu fiz questão de colocar uma visão de mundo que mostrou que tem peso, que tem força. A votação não foi minha. A votação foram das ideias que a gente estava levando, né, ao debate. Então isso mostra que existe um terreno fértil. Essa semente, na minha visão, já está germinando. As pessoas cada vez mais não aceitam um modelo. Qualquer analista básico de política diria o seguinte, essa semente a ser germinada, ela germinaria com uma candidatura sua a prefeito de João Pessoa. É isso? Eu pergunto objetivamente. Você tem essa pretensão de disputar a prefeitura de João Pessoa? Eu recebo incentivos, a gente teve um resultado muito expressivo aqui na capital, agradeço demais. E tem força isso, sabe? Assim, hoje, no encontro do elevador, me perguntaram, rapaz, e aí? Você vai disputar a prefeitura ou vai disputar o governo de novo? Não desista não, isso é bonito. Semana passada eu fui correr na orla, aí fui tomar água de coco, aí o cara lá disse, pai, siga em frente, você passa sinceridade, isso, né, quando você sente que as pessoas estão encontrando em você verdade, isso tem muito valor. É quando você se estimula. Porque na política tem muita coisa que lhe puxa para baixo, lhe desestimula, dá vontade de sair fora. Eu confesso que Você teve esses momentos de sentimento durante a campanha? Demais. Na campanha agora eu vivo tendo conflitos com o dia a dia da política, uma boa parte dela.
Mas aí você para no sinal na frente do McDonald's, quase todo dia tem uma mulher lá com um recém-nascido, pedindo ajuda. E você aí, sabe... isso reacende. E isso faz... Pô, eu preciso fazer algo, né? Qual é a parte ruim? Assim, quais são os momentos que você diz, isso não existe? A maneira como a gente fez a disputa, o governador usando a máquina pública na cara de todo mundo. Teve cidade que o prefeito estava em dúvida em quem iria votar. Aí no dia que anuncia para o governador, no outro dia o asfalto começa na cidade. Né? Então, você vê que a disputa é desigual, é desleal, o jogo não é limpo. E isso desestimula. Na política existe uma cultura muito forte de ter que ter estrutura para poder disputar a eleição. Você estaria disposto a passar por, abre aspas, tudo isso novamente, olhando para João Pessoa? Aí o tempo que vai dizer, como eu vinha dizendo, a gente teve um resultado aqui muito expressivo. Eu sou muito grato à cidade, né, uma confiança que mexe comigo e que dá vontade. Eu acredito que João Pessoa merece uma administração melhor. João Pessoa não tem um governo a nível municipal, né, que a cidade mereça ter, está aquém. Então, claro que existem possibilidades, mas temos ao nosso lado pessoas como o deputado Rui Carneiro, né, que estuda a cidade há bastante tempo, está pronto, me representa, acredito que faria um governo mais eficiente, mais moderno, que pode ser o nosso candidato. Eu também gosto de estar na política, Luiz, com espírito de grupo, de reciprocidade, né? Então, existe uma possibilidade também, claro, de eu me sentir representado pela candidatura de Rui. Então, o tempo que vai falar. O que eu posso dizer é que eu quero debater o que acontece em João Pessoa, o que acontece na Paraíba, né, nas mais diversas regiões do nosso estado. Eu quero que algo, né, de melhor passe a acontecer na política, está na hora. Você teve aqui em João Pessoa, 225 mil votos, é isso? Aqui... algo em torno disso, eu olho mais pelo percentual. Tá, aqui na capital. Esse é um patrimônio eleitoral que você está querendo colocar em discussão. Veja, voto a gente nunca tem, a gente sempre teve, né? Então é claro que foi uma votação muito expressiva, mas isso também não encerra qualquer discussão, qualquer debate. Mas estimula. Estimula. E aí, como é que vocês vão, assim, como é que vocês fariam essa escolha? Vocês fizeram pesquisa, você já fez pesquisa para dizer, olha, o melhor nome é o de Pedro, o melhor nome é o de Rui, o melhor nome não é nem de Pedro, nem de Rui, é outro, mas enfim, vocês estão fazendo pesquisa com essa fraternidade ou cada um está fazendo a sua, dizendo, ó, eu estou melhor? Não, com relação a Rui, existe uma fraternidade sincera, uma gratidão de minha parte também muito sincera, um sentimento que ele me representa também de maneira muito sincera. E já apoiamos a candidatura de Rui à prefeitura na eleição passada. No PSDB? No PSDB. Ele não está no PSDB, não? Pode voltar. Tem essa previsão? Existe uma possibilidade, mas partido também não é apenas um partido. Não existe uma condicionante. A gente vai votar ou apoiar a candidatura de Rui se ele estiver no PSDB, se ele não estiver... Não. É muito mais por me sentir de fato representado por ele, acreditar nele, no que ele pode entregar à cidade, o trabalho que eu acompanho ele desempenhando. Ele é muito focado na saúde e isso é interessante também. Eu sou mais voltado à educação, então de certo modo a gente se complementa e vai se ajudando. E eu vejo política, isso vale não só para João Pessoa. Eu gosto de encarar a política, a vida é melhor quando você faz num coletivo, né, com espírito de grupo. E isso eu quero praticar, não apenas aqui em João Pessoa. Que ideias você traria para uma disputa, ou para um debate, ou para uma discussão sobre João Pessoa? As mesmas que você colocou para o governo do estado, ou você naturalmente, vendo a cidade, o debate acrescenta outras coisas ou tira? Assim, o debate seria outro, o seu discurso seria outro. Que discurso você traria num debate sobre João Pessoa? Existe uma diferença entre a administração municipal e a administração a nível de estado. As competências do governo são diferentes das competências do município, mas a mentalidade é a mesma. O que mais me incomoda, Luiz Torres, eu vou lhe falar assim, o que me move e dá vontade de disputar a eleição e assumir o executivo, não é fazer o confronto, é mudar a mentalidade, o modelo que está na nossa cara, escancarado, ele não serve mais. Ele é ultrapassado, as pessoas estão cansadas. Isso afasta as pessoas da política. Não é transparente, não é eficiente, é feito muito para favorecer os seus. Não é para ser assim. Ainda hoje no governo do estado,
hospitais estaduais são controlados por deputados da base do governo. Aí, se você é aliado ao governador, você tem porta aberta no hospital. Se é adversário, não entra. Isso não... Você acha que isso é do sistema ou isso é de algumas gestões? Isso é do sistema político como um todo ou de algumas gestões? O sistema apresenta, né, de modo geral, mas em algumas gestões isso é agravado, isso é intensificado. Você isentaria o prefeito Bruno Cunha Lima dessa regra completa? Isentaria. Bruno pratica uma política muito distinta dessa que a gente vê a nível de saúde, né, para continuar no exemplo de que um adversário político não entra no hospital, tem que pedir a bênção de fulano. Recebi semana passada um vídeo do hospital em Picuí, né, também é um funcionamento muito precário, é muito distante do que a tecnologia hoje permite. Hoje a gente tem ferramentas mais inovadoras, então é uma política velha, muito comprometida, contaminada, e isso que mexe comigo, no sentido de dar vontade de mostrar que o que eu falo não é uma miragem, né? Não é só uma pregação, é uma convicção que dá para fazer melhor. E aí você tornaria específico para os casos em João Pessoa, para a realidade em João Pessoa na cidade? Para a realidade em João Pessoa. Fiquei curioso agora, como é que o Pedro Cunha Lima, candidato a prefeito de João Pessoa, debateria e discutiria esse projeto da engorda da orla daqui da capital? De fato, há uma discussão sobre o avanço do mar, isso não é política, isso é natureza, né? O mar avança em alguns trechos do nosso litoral, como um todo, Baía da Traição, inclusive, né? Como um todo, mas os métodos de como conter isso é que há divergência. Qual é a sua posição em relação a isso? Veja, eu busco ter o cuidado de não simplificar o debate, né? No sentido de que a opinião pública majoritariamente é contra, né? E existe uma preocupação no meio ambiente que eu tenho, né? Mas antes de emitir qualquer opinião, é preciso entender de fato quais são os impactos, o que os especialistas dizem, né? Aquilo que, né, pessoas que conhecem mais do assunto estão orientando. Então, eu antes de qualquer coisa... Você não diria não por não, nem sim por sim. Eu não quero simplificar o debate e tomar aqui a posição mais fácil. Mas veja, quando você mexe com a natureza, com o meio ambiente, com as experiências que a gente vê em outras cidades, liga um alerta. Opa, isso não é tão simples assim. O que aconteceu em Balneário, a gente sabe que existem consequências. Então, já me coloca com um alerta ligado. Um segundo aspecto, depois que se faz, para reverter, não é tão simples. Então, é uma decisão que tem que ser tomada com uma análise e uma segurança muito grande. Por fim, qual é o custo disso e o que poderia ser feito com esse recurso em termos de abrir vaga de creche, de cuidar das periferias, de urbanizar essas áreas, dar moradia a quem precisa, formar professor, fazer uma educação de melhor qualidade. Então, eu busco sempre com dinheiro público, e é essa a minha loucura de ficar sendo muito crítico com o que se está gastando, né, em assembleia, em aluguel de carro, né, com publicidade para favorecer o governador. Porque fazer publicidade com utilidade pública, beleza. Mas você ficar gastando dinheiro público para fazer propaganda de si mesmo, isso é uma coisa que para mim deveria ficar no passado. Então, eu não sei se estaria na minha prioridade gastar não sei quantos milhões, ou se eu não ia achar melhor fortalecer equipamentos de saúde, construir creches, enfim, melhorar a educação pública, para poder dar uma resposta definitiva, sem querer simplificar o debate, mas eu gosto de colocar recurso público no que é urgente. Educação, saúde, aquilo que as pessoas estão precisando com urgência enorme. Pedro, você acha e analisa que saiu do resultado das eleições de 2022 com os resultados que obteve, mas, de certa forma, diante de um dilema, porque vários aliados ali para essa disputa para prefeito, tanto de João Pessoa quanto de Campina Grande, vários aliados seus que lhe apoiaram para governador em 2022, lhe impedem de ter uma liberdade maior de poder fazer escolhas. João Pessoa, você está dizendo, olha, eu tenho essa pretensão, mas tem Rui, Carneiro. Em Campina Grande, você nem coloca no seu mapa pensar numa disputa para prefeito de Campina. Estou errado ou estou... Está certíssimo. Então, você olha para si e diz, olha, fiz um resultado importante aqui em 2022, mas não posso usá-lo.
não posso usá-lo. Veja, a parte boa do resultado não é essa, né? Primeiro isso, né? Não é sobre ser candidato e exercer um mandato. O que mais me estimula na política é estar servindo a uma causa, né, que realmente precisa, né, de pessoas que possam puxar a história para um novo caminho. Desde que muda mundo, as coisas mudam. As coisas mudam. E eu quero participar, né, de movimentos de mudança e não de movimentos que, né, se viu como uma barreira para que as coisas... As pessoas sofrem muito. A política existe para isso, para você, né, estender a mão para quem está numa situação difícil, para quem não pode, né, ver o seu filho aprender a ler e a escrever. Né? Então, a parte boa da política é se sentir conectado com um universo que pede a sua ajuda e você tem uma sensação de que estou cumprindo com esse propósito. Né? Eu chegando no final da minha vida, eu quero olhar para trás e sentir que eu fui útil a uma causa de ter humanidade com o sofrimento das pessoas e tudo mais. Então, eu não acho que isso seja uma parte ruim, né? Não poder disputar a eleição, porque nós temos um rol de pessoas que estão ao nosso lado e que apoiaram a nossa candidatura. E, por outro lado, eu também gosto na política de me sentir que eu não estou sozinho. Né? Então, é bom que a gente tenha, inclusive, esse universo aumentou ao longo da candidatura e fico feliz por isso. A gente conseguiu crescer, ganhamos musculatura e vamos entrar em 2024 melhores preparados do que entramos em 2020. Isso me faz perceber que em 2026 a gente chega melhor do que chegamos em 2022. Isso me motiva, ver que esse grupo está crescendo. Como é que será a escolha aqui em João Pessoa? Dentre os aliados, que inclusive o pastor Sérgio Queiroz também é um dos nomes aqui para João Pessoa e também esteve com você nas eleições, né, para governador, enfim, naquela reta final. Como é que vai ser a escolha na sua cabeça, assim, se você pudesse definir, olha, vamos para pesquisa, vamos para tamanho, vamos para... Primeiro passo é reunir aqueles que não se sentem representados pelo que acontece hoje. Certo. Então, aí você reúne os que estão na oposição. Você acha que dá para unir, inclusive, os da direita, os candidatos ditos bolsonaristas? Dá para unir todos, direita e esquerda. Eu não gosto de restringir o debate, inclusive... outro encontro na rua, me pararam, você é de direita ou de esquerda, né? Sim, tem uns 15 dias, né? Aí olha, Ou seja, a saga continua. A saga continua, mas não é essa a saga. De novo, a saga é fazer uma educação de qualidade, fazer com que o recurso público seja gasto com eficiência. Mas você responde o quê? Você responde isso diante dessas perguntas? Eu falo, olha, eu não consigo me enquadrar, né? Sou de direita, sou de esquerda, eu quero ver uma educação pública com eficiência, eu quero justiça social, eu gosto da meritocracia, eu gosto de uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, eu quero incentivar a cultura, eu quero uma educação pública, gratuita, para quem não pode pagar por ela. Então, tem coisas da esquerda, eu acho que o mundo é muito complexo para você responder se você é de direita ou de esquerda. Eu não consigo, né, resumir todos os problemas à direita e esquerda. Tem coisas na direita que eu concordo, tem coisas na esquerda que eu concordo, tem coisas na direita que eu discordo e eu acho muito ruim quando a gente paralisa o debate e restringe e resume o debate, né, a isso de direita e esquerda. Então, dá para, na minha opinião, certo? Dá para reunir todo mundo, que é de direita, que é de esquerda e tal. Os que não se sentem representados pela atual gestão. Aí reúne todo mundo ali. A partir daí, vamos ver quem consegue reunir mais apoio dentro daquele coletivo. Né? A candidatura, na disputa para o governo, a gente fez uma reunião dessa. E foi perguntando, prefere Pedro ou Romero na época? É melhor Pedro ou Romero de candidato? A maioria, à época, escolheu Romero e eu, ótimo, vamos com Romero. Depois o processo andou, Romero decidiu disputar a Câmara, eu vi um espaço, né, coloquei novamente o meu nome. Então, reuni esse coletivo, né, para saber quem tem disposição de estar no campo das oposições e a partir daí faz pesquisa também, né, reúne, escuta a sociedade como um todo para poder encontrar uma candidatura que represente os demais. Esse time aí, se a gente for colar igual a 2022, foi um time de final de 2021 para começo de 2022.
você aplicaria o mesmo tempo, não, né? Não, se puder antecipar um pouquinho, ajuda. Ah, dessa vez você anteciparia. Na verdade eu queria que tivesse antecipado também na outra. Você cobrou isso. Terminou que, né, a candidatura saiu... Você acha que o grupo já sairia com um pré-candidato a prefeito para fazer esse debate já agora, nesse primeiro semestre? Pode ser no primeiro semestre, pode ser no segundo semestre desse ano, já no começo do segundo semestre desse ano. Não estou querendo estabelecer aqui data e tal, até porque não sou eu que escolho, né? Mas se depender da minha opinião, a gente vai ter um candidato já no começo do segundo semestre ou ainda agora no primeiro semestre, enfim. Agora, Pedro, falando ainda nos apoios que teve para 2022, eu queria que você respondesse até como presidente do partido mesmo. Quais são as prioridades do PSDB aí nessa eleição de 2024, antevendo, inclusive, um próximo debate estadual? Os partidos se fortalecem nos municípios para poder, enfim, fazer essa disputa estadual. Quais são as prioridades do PSDB quando você olha assim, ou é do grupo, mas é do PSDB? João Pessoa, Campina, Patos, Guarabira, o que é que você tem aí em mente nesse sentido? Cada município tem uma realidade. O que a gente quer é incentivar candidaturas, estar presente no maior número de municípios, né, que couber fazer parcerias e ter relação de aliança, como é o nosso caso com o MDB. E o senador veneziano foi extremamente correto comigo, entregou um apoio no segundo turno que me sensibiliza até hoje, não apenas pelo apoio em si, mas pela forma, de uma maneira genuína, sincera, sem fazer exigências. Porque ele poderia ter sentado comigo e exigido 3, 4 secretarias. A gente não sabe que na cultura política muitas vezes é assim. E isso também eu não gosto disso. E ele não, ele tô junto, conta comigo. A gente tinha estabelecido lá atrás que estaríamos na oposição e não vou ser incoerente com a minha posição. Então, com o MDB, a gente Você quer fazer essa dobradinha com o MDB de veneziano nesses municípios? Tem um espírito de parceria, muito genuíno, e quando é genuíno tem força, e acho que a gente tem tudo para crescer junto, para que a gente consiga estar presente no maior número de municípios possível e também estar presente com força, com boa chance de disputa para vencer o maior número de disputas possível. Aqui em João Pessoa, essa construção, tanto quanto mais fácil, porque não é o espaço de atuação direta do senador veneziano, mas em Campina Grande é terra também dele de atuação política, e me parece que até então não tem mais espaço para ele, pelo menos nessa disputa majoritária. O prefeito Bruno Cunha Lima é candidato à reeleição, já mencionou que a esposa do deputado Romero, enfim, ele teria ali a honra de ter a esposa como primeira-dama, como candidata a vice-prefeita, e veneziano estaria ali fora dessa história. Dá para construir com o veneziano, mesmo que ele diretamente com o MDB e o próprio veneziano e seu agrupamento não disputem a eleição de Campina Grande, projetando para frente? Claro que dá. Na minha visão de política, não necessariamente, se o candidato a prefeito de João Pessoa for ruim, e eu não vier para a disputa, eu não preciso estar na chapa para eu me sentir contemplado, não precisa ter vaga de vice, não precisa... Existe a possibilidade, deve ser assim, de se sentir representado pelo que está acontecendo e por um trabalho, por um projeto. Então, eu não vejo isso como empecilho, estar presente na chapa, até porque se fosse dessa forma só caberiam 2. E a ideia é reunir mais pessoas, representar mais pessoas. Tem outro aliado aí que saiu vitorioso no fruto das eleições de 2022, que é o senador Efraim Filho. O senador Efraim Filho, que fez aquela aliança... Nosso foguete. O foguete, você ali se juntou, e o senador Efraim Filho começa a dar sinais da autonomia do foguete. Ou seja, o foguete começa a pensar em debater candidatura ao governo da Paraíba. Isso vai distanciando de órbita de Pedro Cunha Lima? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu não... até pela... O que você acha da pretensão do senador nesse Ótimo. Eu não vejo como algo ruim. É bom. É bom. Ele foi um parceiro também muito correto e registre-se aqui. Efraim foi absolutamente ousado, corajoso, determinado, construiu uma candidatura percorrendo. Ninguém andou a Paraíba como Efraim andou.
de maneira tão antecipada e mereceu a vitória. Fico muito feliz, né, de ter participado dessa vitória, ter estado ao lado dele. Tenho certeza que fará um grande mandato, já está fazendo, pela experiência que acumula, pela competência no exercício do mandato. Então eu gosto de vê-lo animado e pode ser inclusive o meu governador, por que não? Eu não bato o pé e digo, o candidato tem que ser eu. Não, eu vou buscando construir, né? E se der, eu posso novamente disputar, como posso não disputar, posso me sentir representado por Efraim, tá cedo também, né? Tem muito chão pela frente, então não vejo como algo ruim, não, pelo contrário. Mas você olhando para o cenário todo, você vê para João Pessoa, tem Rui Carneiro, tudo aliado, tudo amigo. Vai para Campinas, tem Bruno Cunha Lima. Pensa no estado, já tem Efraim Filho, e, enfim, é muita abnegação, não? Eu lembro, eu estava fazendo uma entrevista e eu e Romero, nós dois éramos pré-candidatos e eu elogiava muito Romero, porque Romero de fato me representa, né? Eu gosto do estilo de Romero e ele apresentou um resultado fantástico na administração de Campinas, né? Alguém que mostrou que sabe fazer e faz bem feito. E aí eu comecei a elogiar Romero, e aí me perguntaram, mas você não está elogiando demais Romero para um pré-candidato também? Você tem que elogiar um pouquinho mais você também. Fazer uma associação com os Estados Unidos, os partidos republicanos e democratas, eles se agridem, né? Os aliados se agridem para ser escolhido nas prévias. Talvez me falte isso. Talvez seja um aspecto meu que me gere dificuldade para ser candidato, para sobreviver na política. Até porque, eu até também fazendo uma retrospectiva com relação a Romero também, né? Faltando 15 dias para a convenção, né? Eu disse, Romero, você continua me representando. Se o entendimento for que o candidato é você, tô junto. Eu não faço questão de estar eu exercendo o mandato. Eu faço questão de ver acontecendo algo que me permita sentir que as coisas estão melhorando. E eu posso participar desse processo, sendo candidato, não sendo candidato, participando do governo, não participando do governo, estando no terceiro setor, como eu estou querendo estar agora. Eu quero estar ligado a um projeto do terceiro setor. Tem projetos bonitos. Você montando mesmo alguma ONG específica? Eu estou trabalhando com algo próprio e vamos apresentar algo, mas também quero me incorporar ao que já acontece, até em nível nacional, projetos que atuem não só na Paraíba. Isso, eu vejo que isso, eu estou sentindo falta de, no dia a dia, estar me dedicando a algo que me permita, né, ter essa sensação que eu não sirvo só a mim, que eu não estou cuidando só de mim, que eu não estou sendo indiferente a todo um drama social, a um universo de pessoas que não tiveram a sorte que eu tive na vida. Eu voltei na comunidade do Iraque, reencontrei Rafael, que participou do nosso primeiro programa eleitoral. A gente está trabalhando para construir uma casa para ele. E assim, quando eu estou ali e vejo que eu posso fazer algo para melhorar a vida de alguém que não teve a sorte que eu tive, isso me dá um sentimento bom, isso me faz feliz. Você foi convidado para ser secretário do governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul? Não houve um convite. Claro que depois da eleição eu tive uma reunião com o Eduardo hoje. A gente tem reuniões semanais no PSDB e ele tem sido muito parceiro e claro que querendo sempre me colocar e me envolver em trabalhos, mas para secretário não teve convite, eu também não, para me tirar daqui dá trabalho. Bom, vamos para Campina Grande. Você falou aí na questão da gestão de Romero, avaliar a gestão de Bruno Cunha Lima, que passou recentemente e tem passado um debate muito acalorado com o setor da educação, dos professores lá. Teve um debate sobre paga ou não paga o piso, houve parcelamento aí do pagamento do piso e parece que o reajuste não entrou. O Sintag, o sindicato lá está projetando, inclusive, paralisação. Você, como defensor da educação, dos professores, como é que você olha esse momento da relação da Prefeitura de Campina Grande, de Bruno, com os professores lá em Campina Grande? É um momento difícil, né? Para administrar Campina, para administrar qualquer cidade. É um momento difícil, desafiador. O Brasil não passa por um bom período econômico que permita dizer que aquilo que o gestor não está apresentando é má vontade. Não. É um momento de aperto. Sobretudo uma cidade como Campina, que tem o FPM per capita, é o Fundo de Participação do Município, uma fatia importante da receita das prefeituras vem do FPM, e em Campina é o menor FPM per capita do estado inteiro.
Campina presta serviço de saúde para quase 200 municípios. E administrar Campina não é fácil. O que eu posso dizer é que Bruno é íntegro. É um político que quer fazer a coisa certa, que está se dedicando a entregar o melhor de si no exercício de um mandato que busca inovar. Os professores lhe procuraram lá de Campina Grande, o pessoal da educação em Campina lhe procurou, ele tem como referência? Escuto. Alguns vêm falar, eu não estou acompanhando tão de perto esse debate, escuto a cobrança, espero que se invista. Repassa para Bruno, conversa com Bruno. Converso com o Bruno, não com tanta frequência sobre a administração, não converso com tanta, confesso que não converso com tanta frequência sobre a realidade administrativa em Campina. Volta e meia eu converso, tenho uma boa relação com o secretário Raimundo Asfora Neto, mas não estou tão por dentro dessa realidade. Mas a cobrança que eu faço para Paraíba é a cobrança que eu faço para qualquer município, inclusive Campina, sendo aliado ou não. Na minha visão de política, a educação tem que ser prioridade absoluta, então espero sempre que os gestores, de modo geral, investam cada vez mais em educação. Tá. Vamos falar um pouco sobre o Brasil, sua leitura de governo Lula, né? Como é que você tem visto aí esses primeiros meses aí do governo Lula? Depois que passou a eleição, você já teria assim a tranquilidade de dizer, olha, eu na verdade fui por ali, votei aqui, ou você continua dizendo assim, vou preservar, porque isso pode ser usado para mim em relação lá na frente? Até por respeito a pessoas que votaram em Bolsonaro e que votaram comigo, pessoas que votaram em Lula e que votaram comigo, por respeito à posição que a gente tomou de debater a Paraíba, de manter essa postura de independência, eu não acho correto. Agora que passou a eleição, eu chegar aqui e reabrir esse debate. Mas o que eu posso dizer, a pergunta o que é que eu estou achando do governo, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Como brasileiro, eu digo nem por viés ideológico ou nada, eu vejo que o Brasil passa por um momento muito desafiador e eu gostaria de estar acompanhando um governo que estivesse tomando as decisões com o espírito que a gente precisa, de focar no que importa, de não... Eu acho muito ruim quando a gente se vê eternamente amarrado numa disputa ideológica polarizada. Esse ambiente ainda está muito presente, e em alguns debates específicos, no arcabouço fiscal, a gente não tem um olhar necessário que deveríamos estar tendo nas despesas. A gente tem que cortar despesa, a gente tem que ter um debate mais sincero com a população. A economia passa por um momento difícil, empresas, empreendimentos estão fechando, as pessoas estão sem emprego, a gente precisa consertar o Brasil. O debate do novo ensino médio também não gostei. O ensino médio brasileiro tem uma evasão altíssima, uma aprendizagem que não acontece. Então, a gente vai simplesmente acabar com uma tentativa de mudança. Tinha que fazer correções? Tinha, mas simplesmente acabar, o marco do saneamento. No Brasil, 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. E a gente vai simplesmente... Então, eu não estou gostando do que eu torço que o governo dê certo, assim como torço aqui na Paraíba, que o governador João Azevedo faça um governo que melhore a educação, até porque as pessoas estão precisando. Então, eu torço que dê certo, torço que aconteça, mas infelizmente eu não estou achando bom, não. Do ponto de vista da posição do PSDB no Congresso Nacional, do seu partido, como é que você está avaliando? Eu não estou acompanhando também tão de perto cada votação, mas eu acredito que o PSDB tem que ter uma postura de apoiar aquilo que representa o partido e criticar com veemência aquilo que tem que... O exemplo do saneamento, o senador Tasso Gereissati foi o relator, a gente fez um debate profundo na busca de uma solução, a gente tem que encontrar a solução. Na campanha falaram muito, você vai privatizar a Cagepa, o que eu quero é encontrar a solução. Se você estivesse hoje na bancada federal paraibana, você estaria em que lado, lá no Congresso? Porque aqui na Paraíba, até que se prove o contrário, dos 12 deputados federais, 11, incluindo Romero Rodrigues, estariam na base de Lula, somente o Cabo Gilberto que não. Qual seria a sua? Esse negócio de lado é sempre muito difícil, porque a depender do tema eu tenho uma posição daquilo que eu acho. A CPI do dia 8. Você votaria que é para abrir ou não? Tem que abrir. É grave. A gente acha isso irrelevante, não deixa passar. Não, é grave. A gente tem que investigar. A gente tomou conhecimento agora de filmagem, de gravações. A gente tem que fiscalizar.
Então isso me colocaria, né, em oposição a Lula, né, na base bolsonarista. É isso que me incomoda, né? Aí se eu assino, se eu tivesse no exercício do mandato. Você não gosta do rótulo? Eu não gosto do rótulo, porque nem tudo se resume a isso, né? Quer dizer, se eu assino uma CPI, eu sou bolsonarista? Porque eu quero fiscalizar? Porque eu quero que Agora eu fiquei curioso, a sua visão de CPI para essa apuração, qual das narrativas você se apega e acha que ela tem mais a narrativa de que parte do bolsonarismo diz que foi o PT que fez aquele movimento, ou você acha, não, olha, teve ali bolsonaristas, teve, enfim, integrantes da esquerda tentando, qual é a sua leitura? Teria que fazer a CPI. Teria que... Mas com os elementos que já tem, assim... Você... Não, eu não resumo, eu não gosto de resumir, eu não compro em absoluto narrativas como um pacote fechado, foi orquestrado pelo PT. Não, a gente sabe que lá tiveram pessoas que são bolsonaristas e que não estavam ali sendo conduzidas por petistas, todo mundo, não. Por outro lado, a gente também sabe que pode ter existido posturas, né, de omissão, de deixar acontecer. Então, para isso que a gente deveria ter uma CPI com algo dessa gravidade. Agora, em outros temas, aquilo que o governo, né, quisesse fazer, ou se está se propondo a fazer, e que eu concordasse, eu votaria com tranquilidade. Inclusive, eu buscaria ter uma postura de mais contribuir do que querer atrapalhar. Não estaria fazendo essa oposição que bolsonaristas estão fazendo. Não gosto disso, não acho que o caminho seja esse, né, de toda hora fazer política, querendo paralisar tudo. Não acredito nesse formato. Pedro, queria agora explorar, no bom sentido, a sua visão de homem do direito, né, de operador do direito, estudioso do direito. Sua opinião em relação às ações de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa especificamente que está mais na pauta, sob a acusação de que ele usou a máquina pública numa reunião de embaixadores e defendeu, foi contra o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e tudo. Você acha que isso está mais no campo da política do que no campo do direito? Qual seria um parecer seu, tendo os elementos que tem naturalmente? Segura aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no Frente a Frente com Pedro Cunha Lima.